Arrascaeta tem lesão confirmada. De La Cruz volta ao Rio de Janeiro antes do previsto. Danilo e Bruno Henrique estarão à disposição do técnico Felipe Luiz para a estreia do Flamengo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro neste sábado? E também, como está a situação do Gerson? Preocupa? Não preocupa? Já fez exame? A gente vai trazer todos esses detalhes aqui nesse novo vídeo do Coluna do Fla, mas antes, clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna e também compartilhe o link desse vídeo para todo mundo que você conhece. Vamos lá, vamos nessa! Antes de tudo, a gente vai tratar da situação dos uruguaios, né? Lembrando que a seleção uruguaia convocou 3 jogadores do Flamengo para essa data FIFA de março. O lateral direito Varela e os meio-campistas De La Cruz e também o Jordan de Arrascaeta. Na sexta-feira, o Uruguai jogou contra a Argentina, jogo pelas eliminatórias da Copa. O Arrascaeta começou como titular e De La Cruz e o Varela começaram no banco de reservas. O Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, sentiu dores na coxa direita e foi substituído pelo De La Cruz. No domingo, a seleção uruguaia fez o exame de imagem que constatou uma lesão no músculo adutor da coxa direita do Arrascaeta. Esse resultado foi divulgado agora pela manhã, pelo próprio Flamengo. O Arrascaeta é mais um problema causado durante a data FIFA, que o Flamengo vai ter que herdar esse problema, né? O jogador se machuca na seleção e passa o problema para o Flamengo. Quem não lembra do caso do Pedro, que está até hoje sem jogar bola porque rompeu os ligamentos num treino da seleção brasileira. Então agora o Arrascaeta é um jogador lesionado com lesão na coxa direita. O De La Cruz, também uruguaio, foi cortado da seleção do Marcelo Bielsa por opção técnica. Não foi problema de saúde, não foi nenhuma lesão, foi por opção técnica. O treinador argentino da seleção uruguaia está fazendo uma série de testes e o De La Cruz já foi testado no jogo contra a Argentina. Então, para esse jogo contra a Bolívia, que acontece na terça-feira, lá na altitude de 4.100 metros da cidade de El Alto, o De La Cruz está cortado, tá? O Marcelo Bielsa já fez os testes necessários e o jogador retorna ao Rio de Janeiro. O único uruguaio que ainda segue na data FIFA é o lateral direito Varela. Foi relacionado para o jogo contra a Argentina e também vai ser relacionado para esse jogo contra a Bolívia. Então o Varela vai jogar na altitude de 4.000 metros da cidade de El Alto. Lembrando que o De La Cruz e o Arrascaeta retornam ao Rio de Janeiro nessa segunda-feira. O Varela só volta ao Brasil na quarta-feira, depois desse jogo contra a Bolívia. Essa é a situação dos 3 jogadores do Flamengo convocados para a seleção uruguaia. Varela segue para o jogo contra a Bolívia, Arrascaeta com lesão confirmada e o De La Cruz retornou de forma antecipada por opção técnica do treinador Marcelo Bielsa. Agora vamos falar do Gerson. Outro problema que o Flamengo tem a partir da data FIFA. A seleção brasileira convocou 4 jogadores do Flamengo, a princípio, né? Léo Ortiz, Wesley, Gerson e Danilo. Só que o Danilo, ele foi cortado da seleção, a gente vai trazer detalhes dele daqui a pouco, e o Dorival chamou o Alexandro no lugar. E logo no primeiro jogo da data FIFA, agora de março, no Brasil e Colômbia, o Gerson sentiu a coxa e foi substituído lá em Brasília. Saiu até chorando do jogo. No primeiro exame, ainda na CBF, o Gerson não teve nenhum problema constatado, mas nessa segunda-feira o jogador vai passar por um novo exame, já numa nova máquina, né, de ultrassonografia, que o resultado sai praticamente na hora. Então a gente ainda está aguardando esse comunicado do Flamengo, mas é um susto, né? É um susto que o Flamengo passa, por enquanto ainda é um susto que acontece durante a data FIFA. Então, assim como aconteceu com a Arrascaeta, que saiu de campo substituído por conta de lesão, o Gerson também saiu de campo com problema muscular, com dor na coxa. Vamos aguardar aí para ver o resultado do exame de imagem do Gerson. Os outros 3 jogadores do Flamengo na seleção brasileira seguem com o Dorival para a data FIFA, para essa segunda partida da data FIFA de março, um jogo que vai ser contra a seleção argentina lá em Buenos Aires. Wesley, inclusive, deve ser o titular na lateral direita e Léo Ortiz e Alexandro devem começar no banco de reservas da seleção. Agora é a vez da gente falar da estreia no Campeonato Brasileiro, a situação do Danilo e também o status do Bruno Henrique. Hoje pela manhã, o Flamengo ele comunicou à imprensa que o Danilo já vem fazendo trabalho de recondicionamento físico e trabalha no campo do CT. Ou seja, o Danilo, que na semana passada, nos 3 treinos da semana passada, o Danilo ele fez trabalhos apenas na academia, na parte interna do CT. Agora,
o Danilo ele já vai iniciar a preparação nessa semana, os 5 dias de treino até o jogo contra o Internacional. O Danilo vai treinar junto com o elenco, então vai trabalhar com bola, vai fazer parte das atividades técnicas, táticas e físicas do técnico Filipe Luís e deve reforçar o Flamengo para o jogo contra o Internacional. Então essa é uma boa notícia para o Danilo. O último jogo do Danilo foi contra o Maricá, na última rodada da Taça Guanabara. O Danilo ele não disputou as 2 semifinais contra o Vasco e nem as 2 finais contra o Fluminense. Então, já faz um tempinho, né, que a gente não vê o Danilo em campo. Mas fica aí a informação que ele deve reforçar o Flamengo na estreia do Brasileirão no sábado contra o Inter, 9 horas da noite no Maracanã. Agora a situação do Bruno Henrique, jogador que sofreu lesão no jogo de volta da semifinal contra o Vasco, uma lesão também muscular, também na coxa, e agora o atacante segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico, e ele agora vai iniciar o trabalho de recondicionamento físico no campo do CT. Então, depois de fazer o trabalho todo no departamento médico na semana passada, na primeira semana depois do título carioca, o Bruno Henrique agora, durante essa semana, vai voltar aos trabalhos no campo junto com o restante do grupo em algumas etapas, né? Então ele vai primeiro trabalhar, fazer o aquecimento com o grupo, depois vai fazer trabalho individualizado e aí no decorrer da semana ele vai treinar ali a parte técnica, a parte física, a parte tática. Então, a gente tem que aguardar o decorrer da semana para ver se o Bruno Henrique estará à disposição do Filipe Luís ou não. Ainda não é certo. Nesta segunda-feira, o Bruno Henrique ainda não é um reforço garantido. Ou seja, ele ainda é dúvida para o jogo contra o Internacional. E para a gente fechar esse nosso vídeo, as situações de Pedro e Vinha. Sem dúvida, as situações mais complicadas ali, né? Os dois não jogam desde o ano passado, ou seja, ainda não estrearam em 2025 com o Filipe Luís e vivem essa expectativa. Aliás, o Pedro e o Vinha ainda não jogaram com o Filipe Luís. O Pedro, ele segue todo o cronograma do departamento médico do Flamengo e também já faz o trabalho de recondicionamento físico no campo ao lado de alguns companheiros. Detalhe, essa evolução do Pedro, ela é tratada, ela é trabalhada semanalmente. Então, a cada semana que passa, o Flamengo faz uma nova avaliação do Pedro para ver se o atacante tem condição de avançar etapa por etapa. Não é uma avaliação diária, é uma avaliação semanal. Então, por exemplo, toda segunda-feira o Flamengo trata um cronograma para o Pedro que ele vai fazer durante toda a semana. Aí quando chega no final de semana, o departamento médico refaz o planejamento para mais uma semana do Pedro. Então é uma avaliação semanal para o atacante. Já o lateral esquerdo Vinha, ele também segue nesse planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico e realiza trabalhos diários com a fisioterapia do clube. O Vinha, ele está um passo um pouco abaixo do Pedro. Enquanto o Pedro faz o trabalho no departamento médico e também no campo, já fazendo trabalho de recondicionamento físico, o Vinha, ele ainda não iniciou o recondicionamento físico. Ele está fazendo apenas o trabalho no departamento médico, o trabalho de fisioterapia. Porém, vale lembrar que existem alguns trabalhos de fisioterapia que são feitos no campo. Como a gente viu em alguns treinos que a gente transmitiu aqui no Coluna do Fla, a gente viu o Vinha no campo, mas ainda não era recondicionamento físico, e sim o trabalho de fisioterapia. Então, só para a gente recapitular e fechar todas as pontas aqui desse nosso vídeo. O Arrascaeta tem lesão confirmada na coxa direita, então vai ser desfalque do Flamengo. De La Cruz está de volta ao Rio de Janeiro, cortado, né, por opção técnica do treinador Marcelo Bielsa. O Gerson ainda vai passar por exames de imagem para saber se tem ou não alguma lesão. O Danilo já faz trabalho de recondicionamento físico no campo. Bruno Henrique ainda faz trabalho no departamento médico e vai iniciar o trabalho de recondicionamento físico no campo. Pedro também faz trabalho no departamento médico e também trabalha com a preparação física no campo. Já o Matias Vinha faz trabalho apenas no departamento médico com a fisioterapia. Em alguns momentos ele vai programado fazer o trabalho de fisioterapia. Tá certo? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, compartilhe o link pra geral, pra todo mundo ficar ciente do que está acontecendo no Flamengo agora, nessa semana que antecede a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro.
Lembrando que o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro no sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. É a estreia do Flamengo buscando o 9º título do campeonato. Lembrando que também o Coluna do Fla transmite todos os jogos do Flamengo no Brasileirão. Então acompanha aqui com o Coluna. Tá vendo aqui embaixo, ó, a tardinha de se inscrever, de inscreva-se? Se você tá vendo essa tardinha de inscreva-se e não de inscrito, é porque você ainda não é inscrito no nosso canal. Então clica no curtir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui do Coluna, tá certo? Então é isso, galera. Valeu, saudações rubro-negras.